Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral. Eu sou o Sal, em mais um bate-papo aqui no canal Pitadas do Sal. De vez em quando eu gosto de fazer algo que eu considero quase uma missão pessoal aqui no canal, que é abrir espaço para artistas que ainda não estão no radar do grande público, mas que já demonstram ter voz própria, identidade e principalmente algo a dizer. Não como uma tendência passageira, mas como possíveis protagonistas dos próximos anos. E hoje eu começo essa série de conversas justamente com uma artista que vem construindo um universo muito particular, entre atmosferas densas, emoções à flor da pele e uma estética bem definida. Ela vem chamando atenção dentro de um território ainda pouco explorado no Brasil, o dark pop, e ela é cantora, compositora, produtora musical, soma milhões de plays nas plataformas digitais e construiu sua trajetória de forma independente, algo que por si só já diz muita coisa sobre o tempo em que vivemos. Então, senhoras e senhores, hoje eu recebo aqui a Lourandes. Lourandes, seja muito bem-vinda, tudo jóia? Nossa, eu estou bem, eu estou assim, muito animada também com essa oportunidade, muito obrigada. Obrigada também pela apresentação, eu fiquei até emocionada. Ah, que nada, é de coração, assim, eu faço questão, eu sou um músico frustrado, né, mas não é aquela coisa clichê, não, é realmente eu queria viver de música, ter talento para viver de música, mas não tenho, não tive, né, mas eu acho que eu tenho o dom de escrever, né, de aglutinar as pessoas e tudo, isso já é legal, então a minha missão na Terra talvez seja isso, lançar luz ou mais luz, dependendo do caso, sobre trabalhos legais, que eu acho legais, que merecem ser ouvidos, né? É um prazer te receber aqui, de verdade. Eu fico muito feliz. E sim, eu acho que na indústria da música a gente sempre pensa, tipo, no artista e na gravadora, mas existem tantas pessoas que fazem parte de trazer esse protagonismo, igual você falou. Tantas pessoas estão funcionando para aquele cantor, aquela marca funcionar. Eu não acho que é só uma questão de talento também, tem uma visão, às vezes, um pouco empresarial. Você tem que conversar bem com o seu público, com a imprensa, com as pessoas da música. Então, assim, acho que acaba que todo mundo participa, todo mundo tem seu papel para trazer esse artista, e isso também continua sendo muito importante. É, muito, muito. Isso é muito louco, né? Porque eu tô com 55 anos, vou fazer agora em abril. Eu cresci quando o mercado fonográfico não era ainda o que se tornou ali na segunda metade dos anos 80, 90, mas já estava dando os seus passos e tudo. E a gravadora, embora a gente tenha bastante questões, né, como elas funcionavam e tudo, elas serviam como uma curadoria, né, quando ela descobria um talento ali, um artista que ela achava potencialmente viável, ela pegava aquele talento e lançava, divulgava e fazia tudo. O artista tinha o único trabalho de ser artista, né? Hoje em dia isso mudou total. Como eu falei aqui no início, hoje você faz tudo, você é um artista independente que cuida de cada setor de pertinho, assim, né, com muito cuidado. Isso é muito louco, né? Nossa, sim. É engraçado também quando as pessoas falam, até com um certo glamour, que tipo, eu sou artista e eu participo de todas as partes. No início eu tinha uma luta contra isso, porque eu pensava, eu não quero participar de todas as partes, eu gosto de compor e cantar, eu não quero produzir música. E aí tem essa contradição de que agora é um pouco mais viável, mais acessível você colocar sua música e ter acesso a fazer um home studio, né? Umas coisas que antes não existia essa possibilidade de uma forma tão fácil, mas ao mesmo tempo você está ali em todos os lugares. Hoje em dia eu percebo que no fim eu também sou um pouco controladora durante a minha fase de criação, então acho que a Lourandes participar de cada parte também cria essa história, mas é meio contraditório, assim, tipo, é pro artista ser tudo, então... Até que ponto isso acaba influenciando na própria arte, né? É algo assim que a gente às vezes fica
fica pensando. Mas deixa eu te falar, a gente fez essa breve introdução aqui, mas eu quero começar do jeito mais simples possível. Me conta, em que momento da vida eu estou encontrando a Lourandis hoje? Quem é a artista que está aqui comigo para conversar no Pitadas do Sal? Ai, pergunta engraçada, porque eu sinto que recentemente eu tenho me encontrado tanto mais. Eu me mudei para São Paulo, meu público é bem forte aqui e no Rio de Janeiro. E foi muito confuso. Eu comecei meu último projeto, esse projeto que eu estou trabalhando, em uma confusão, assim, muito perdida sonoramente em algumas coisas que eu queria fazer e por que eu estava fazendo. Eu acho que agora me encontra de uma forma mais saudável, eu acho que menos adoecida. Eu acho que meus últimos projetos eu fiz passando por emoções muito fortes e mais corajosa. Eu me sinto mais corajosa para lançar as músicas e falar o que eu tenho para falar. Ah, sensacional, sensacional. Eu tenho a impressão de que todo artista, antes de encontrar uma linguagem, atravessa uma espécie de labirinto, assim, testando caminhos, até perceber onde sua voz ecoa melhor. Quando você percebeu que não queria apenas cantar, mas construir um universo artístico? Eu acho que eu fui quase obrigada por causa da pandemia, sabe? Como eu estava em casa e eu gosto muito de criar histórias, sempre gostei muito. Quando eu era adolescente, eu escrevia fanfics. Eu sempre estive muito nesse universo de criar personagens e etc. E aí eu fiz meu primeiro projeto, que ia ser uma HQ, só que eu não consegui ter, sabe, ir para frente com a HQ. Assim, eu gosto de desenhar, mas não é o que eu mais gosto de fazer. Aí eu transformei o projeto em projeto musical, completamente produzido por mim, com barbante e o chiclete. Eu nem divulgo. Olha só. Sim, e aí eu vejo como que teve essa mudança também. Igual você falou, um labirinto eu escrevi em inglês, e aí eu comecei a compor em português. Aí eu fiz projetos mais tristes, e agora eu tô trazendo uma sonoridade mais pop. E a minha sorte é que eu tenho um público que tem paciência para acompanhar essas coisas que eu ainda estou tentando, sabe? Ainda estou testando o que é mais confortável, sobre o que eu quero cantar, é isso, eu vou repetir isso só porque entregou, ou vou fazer diferente. Então, eu acho que é ainda um grande momento de entender meu lugar. Sensacional. E ser cantora, compositora, produtora, tudo ao mesmo tempo muda a sua relação com a sua própria obra? É estranho pensar no momento atual, né? Porque eu sempre penso que tudo existe dentro de um contexto, aí eu não quero ficar voltando para trás pelo que foi, mas é muito uma referência, assim, que no início eu sentia que me afetava muito. Eu lembro de falar várias vezes, eu não quero ser produtora musical, sabe? Eu não quero, só que as pessoas não estão entendendo que eu estou fazendo um pop com uma sonoridade diferente, mas ainda é pop. E aí eu tive que produzir para mostrar para as pessoas o que era o caminho que eu estava pensando, sabe? Até encontrar uns loucos que aceitaram o desafio. Mas hoje em dia eu gosto, assim, eu sempre quero ter, até hoje no projeto que eu estou trabalhando, eu não produzi nenhuma música, mas eu quero ter pelo menos uma música nos projetos que eu tenha feito ela sozinha do início ao fim. E aí eu acabo gostando desse processo. Entendi. No material de divulgação, né, coloca ali um dos destaques, o Dark Pop, né? Você escolheu o Dark Pop ou foi ele que te escolheu? Ai, um pouco dos dois. Eu sou muito fã da Lady Gaga, eu acho que ela é rainha do Dark Pop, assim, trazer o Dark Pop. Eu amo Lady Gaga, amo Lady Gaga. Exatamente, esses sintetizadores e falar de uns temas, a estética obscura, mas ainda dançante e mainstream, eu acho incrível, e eu acho que ela é rainha do Dark Pop. E assim, eu lembro que as pessoas tinham muita dificuldade de entender qual era o gênero, que as pessoas me perguntavam qual era o gênero, e eu pensei, se eu escolher, as pessoas vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. E eu tentei um pouco mostrar para as pessoas que eu entrava ali, às vezes, no trap, mas o trap nunca aceitou. O trap sempre fechou as portas, assim, as pessoas sempre falaram, isso não é trap, isso não é o padrão do trap, trap não é assim, e eu fico, cara, isso foi produzido como trap, se isso não vai trap, eu sou maluca. E aí acabou que eu sempre pensei assim um pouco no dark pop, quando eu vou procurar batidas de inspiração, eu procurava dark pop, e aí eu
decidi, tipo, me divulgar e falar, não, vai ser dark pop. E aí, hoje em dia, as pessoas me veem quase como esse símbolo do dark pop nacional que tá crescendo. Demais, sensacional. Uma coisa que chama atenção no seu trabalho é a sensação de coerência. Som, imagem, discurso caminham juntos, né? Isso acho sensacional. Em um cenário onde tanta coisa soa parecida hoje em dia, a identidade virou um ativo raro, né? Em que momento isso se tornou uma preocupação consciente para você? Eu acho que é meio difícil, assim. Quando eu gravava conteúdo, eu não conseguia ver muito bem. As pessoas falavam, você tem um estilo, sei lá o quê, sabe? Mas eu tinha algumas questões. Eu pensava, eu quero ser uma cantora que as pessoas escutem a minha voz e falem, tipo, é a Lourdes, eu quero ter uma identidade vocal que as pessoas vão saber identificar. Isso eu tinha, mas aí, eu não sei, eu sou graduada em artes visuais na Federal. E aí eu aprendi muito sobre essa questão de apresentar projetos e como você fala sobre os seus projetos e mostrar para as pessoas que não conhecem, né? As apresentações de final de semestre era praticamente isso. E aí eu entendi o quão importante era se fazer entendível. E eu sempre gostei de usar um pouco do simbolismo e coisas que se conectam, e igual eu falei, eu gosto muito de criar histórias. Então, aos poucos, essa coerência foi ficando mais clara também. Hoje em dia, eu sou 100% consciente, assim, da luz que eu estou usando, da voz que eu estou falando. Mas eu acho que para início de qualquer coisa, você tem que só se jogar. Eu acho também. Por isso que eu fiz questão de colocar na frase de maneira consciente, né? Você é mineira, né? Mineira de BH, isso, né? Isso é sensacional. Belo Horizonte, das cidades mineiras, eu estou morando atualmente em Uberlândia e tudo, e Uberlândia é muito diferente de BH, assim, parece que é outra Minas Gerais. E Belo Horizonte, eu estou falando isso porque Belo Horizonte tem uma tradição musical muito rica, né? E de alguma forma, a cidade moldou a sua escuta? Sim, mas também de uma forma meio... Não mudou para dentro da cidade, tipo, para fora, sabe? Eu pensei, talvez essa cena... Porque eu ainda entro ali no urbano, né? Numa categoria geral, que seria o urbano. E eu sinto que tem essa cena cultural que tem crescido muito em Belo Horizonte, do rap no viaduto, o checkmate que ajuda os artistas, os grupos de funk de BH, mas em questão de uma nova sonoridade, eu não senti tanta abertura, sabe? Eu acho que existe um lugar mais fechado. E por um tempo eu sofri muito com isso, porque eu pensava, eu quero entrar mais na cena de BH. Eu até lancei uma música que se chama Praça 7, para tentar trazer Belo Horizonte para pelo menos meu terceiro mais ouvinte, com mais ouvintes, e eu consegui, porque antes eu não estava no meu top 5. Então eu acho que tinha essa... Às vezes quando eu saía na rua e as pessoas me reconheciam, elas falavam tipo, nossa, você é daqui, eu achei que você era de São Paulo. Acho que é a questão da estética também, as pessoas esperavam já que eu fosse de São Paulo. E eu não sei, eu acho que eu fiz entender muita coisa sobre o que é o público consumidor de Minas Gerais, que é um público exigente, que é um público diferente do Sudeste, mas também eu não quis usar muito a estratégia de crescer em BH para crescer em Minas, para alcançar outros lugares, sabe? Eu preferi alcançar outros lugares e depois voltar para Belo Horizonte. Entendi. Eu quero tocar num ponto com você, que é a questão de estar nas redes, né? Estar na internet. Hoje a gente fica muito exposto a qualquer tipo de comentários e tudo, até os que ninguém pediu, né? As pessoas acham que porque podem, devem comentar tudo e tal, e às vezes são completamente escrotas e tal. Eu toco nesse assunto porque eu percebi que as suas letras têm um tom confessional muito forte. Existe algum receio seu nessa exposição em relação a isso, ou aquilo que você falou, você se joga?
Eu me jogo, mas assim, eu quase não penso também. Eu tenho um processo de deixar ser muito natural o que eu estou escrevendo e depois eu entendo o que conecta aquelas músicas que eu escrevi naquele período de tempo e eu crio em cima disso. Então, assim, tem os artistas que eles, quando eles vão lançar um projeto, eles somem das redes sociais, eles planejam um projeto e tudo é lançado muito bem trabalhado, muito bem exposto. E eu já coloco essa exposição durante o processo. Eu lanço as músicas como single, eu mando demo, eu descarto demo. Então as pessoas participam desse processo que eu estou entendendo sobre o que eu estou escrevendo. Então, eu até encontrei uma amiga também que criava música e eu lembro que ela falou, é tão difícil você escrever música e ficar pensando. E eu falei, eu acho que eu não penso. Eu normalmente faço e eu volto atrás, tipo, para entender por que eu fiz. E hoje em dia, para mim, é muito claro que eu quero trazer essa forma para a internet. Então, eu quero que as pessoas acompanhem meu processo de ideia, o que eu pensei, o que eu estou descartando. Mas esse tom confessional, assim, ele gera também muito confronto, assim, na internet. Principalmente se eu viralizo, se eu estou mantendo ali. Para o meu público, ok, mas se eu viralizo é sempre quase como se as pessoas estivessem ofendidas pelo que eu estou falando. Isso é cansativo. Você lida numa boa com isso? Você não dá bola, mas como que é lidar com isso? É um pouco contraditório, assim, porque quando eu comecei a ir para as redes sociais, eu gosto muito das redes sociais também, eu gosto muito de tecnologia, então eu não sofro tanto para postar conteúdo e etc, acompanhar a trend, eu fico muito tempo online. E assim, eu já viralizei por hate, o vídeo só entregou por causa de hate, foi a primeira vez que eu viralizei, foi traumatizante. E me afetou muito. E aí eu decidi se eu ia querer continuar a ser artista, entendendo que eu ia ser confrontada com isso de tempo em tempo. E aí eu decidi que sim, e que eu tinha que lidar de uma forma melhor. Mas. E eu acho que eu lido hoje em dia quando eu recebo um comentário negativo, assim, que eu fico. Ai, que ódio. Sabe? Quando as pessoas me comparam, sei lá, com Mitski, Taylor Swift, Billie Eilish, eu fico. Eu não tenho a mesma estrutura que essas pessoas que você está comparando de uma forma negativamente. Às vezes eu recebo os comentários e eu fico muito irritada. E aí eu literalmente desligo o celular e piso na grama, sabe? O famoso, tipo, eu vou ter contato um pouco com o mundo fora. Boa. É o recomendado, né? A gente não revidar. Você se incomoda em dividir com a gente que idade tinha a Lourandes ali quando viralizou pelo hate? Nossa. Eu acho que eu tinha 20 anos, assim. Eu acho que eu era bem É mais. muito. Não, eu era bem Eu mais pergunto nova. isso porque é muito menina, né? E um comentário negativo pode acabar com o sonho de alguém, sabe? Por isso que eu fico muito triste com pessoas que carregam esse ódio e querem propalar isso de qualquer forma. A semana passada me chamaram de gordinha, escrevi lá, esse cara é só uma gordinha afeminada com síndrome de Peter Pan. Eu dei gargalhada. Eu dei muita gargalhada. Eu mostrei para minha esposa, sabe? Mostrei para uns amigos e tal. Mas se eu sou um garoto de 17, 18 anos, começando a criar conteúdo na internet, me deparo com isso, porque o comentário foi homofóbico, capacitista, né, que chamam, e gordofóbico. Eu talvez não tivesse estrutura para lidar com aquilo bem, né? Por isso que eu perguntei sua idade. Você era uma menina e te afetou de certa forma, né? Nossa, afetou muito. Até hoje, assim, eu sei que é uma coisa que eu superei no sentido de que eu não parei de fazer música, que eu não parei de escrever, que eu não parei meus processos, eu continuei cantando e etc. Mas eu lembro que eu fiquei muito triste, principalmente também que era num contexto de pandemia, sabe? Não tinha muito como sair desse universo do quarto, sabe? Quem encontrar e como explicar para as pessoas. Eu acho que eu entendi o que era viralização de um jeito ruim. Foi a primeira vez que eu viralizei foi por hate. E aí foi o momento que eu entendi o que significa viralizar, que é você sair do seu público para você alcançar todo mundo. E aí quando você alcança todo mundo, nem todo mundo vai ter a paciência de te entender, de se interpretar.
Mas é complicado também, porque eu sinto que todas as mulheres, pelo menos que eu tenho acompanhado do pop nacional, elas quase passam por um ritual de humilhação, assim, tipo a Marina Sena, a Melody, a Anitta, a Luísa Sonza. Eu acho que as mulheres, meio que para alcançar esse lugar de mainstream, antes elas devem ser muito ridicularizadas, o que eu não vejo acontecendo tanto com os artistas homens. Então, eu acho meio complicado. Eu acho que com certeza vai ter um momento que eu vou voltar a ser vista com maus olhos, e depois, igual a Marina Sena, assim, que depois as pessoas ficam tipo, ah, não, entendi. Agora que passou um tempo eu consegui entender o que estava acontecendo. Mas com certeza afeta pelo tempo das redes sociais, e para as pessoas é só um comentário rápido que ela fez, que ela acha que ela nunca mais vai ver, mas ali tá com você, né, para sempre, assim. Então, com certeza foi muito difícil. Eu imagino e fico muito triste em saber disso. Peço desculpa por nós, homens idiotas, que fazem esse tipo de comentário, né? Mas vai muito pela nossa sociedade machista e muito por conta de inveja, né? Não, um homem mal resolvido não consegue ver uma mulher brilhando, sabe? Isso é muito, muito ruim, né? Enfim, você comentou recentemente sobre um cuidado maior com timbres, beats, atmosferas e tal. Isso me parece um sinal claro de maturidade artística. O que a Lorandes de 2020 ainda reconheceria na artista de hoje? Eu acho que a sonoridade, assim, eu acho que a sonoridade, para algumas pessoas, elas acham que eu mudei muito, mas eu consigo ver que eu ainda continuo fazendo quase o que eu sempre fiz, desde quando eu cantava em inglês. Então, eu acho que essa seria a principal forma batida mesmo, sabe? A produção musical, que era uma coisa que me chamava atenção, assim. Eu sempre gostei muito de instrumental, às vezes, por exemplo, eu escutava o álbum da Lana Del Rey, Born to Die, o instrumental apenas. Eu amo a voz da Lana Del Rey, mas eu queria ver Claro. o que o produtor pensou na hora de produzir. Então, com certeza, isso é uma coisa que combina, mas eu acho que existe uma coisa tão linda, assim, até um pouco da adolescência, assim, dessa inocência de você fazer porque você está fazendo com as ferramentas que você tem e mostrar da forma que você consegue. E hoje em dia eu vejo que eu tenho até algumas limitações pensando, tipo, isso não tá bom o suficiente, coisas que eu não fritava tanto sobre antes. Hoje em dia eu fico, não, mas isso tem que ser desse jeito certo, a iluminação tem que estar desse jeito, eu tenho que cantar dessa forma. Aí, alguns momentos eu não sou tão exigente, mas eu realmente criei uma maturidade sonora maior com o tempo. Eu percebo que o seu som ele já caminha em direção a algo mais próximo do mainstream, né? De uma plateia, de um público maior. Isso é uma estratégia sua? É um desejo ou uma consequência natural do seu trabalho? Como você avalia? Eu acho que foi uma consequência natural um pouco, por estar postando nas redes sociais. Eu acho que se você posta todos os dias, alguma coisa você está esperando em troca. Mas foi um pouco assim, porque eu não tinha noção de marketing, sabe? Eu ainda não tenho tanta noção de marketing em si. Eu faço as coisas com as ferramentas que eu tenho e de repente as pessoas gostaram muito. Aí passa esse tempo e as pessoas falam, nossa, marketing incrível. Então, por exemplo, eu fiz meu projeto Eu Não Quero Ser Uma Pessoa Boa, que eram 5 músicas baseadas nos 7 pecados capitais. Inspiradas nos 7 pecados capitais. E as pessoas gostaram muito, muito. E eu não tinha estrutura para lançar esse projeto com as 5 músicas prontas. Então foi assim que eu comecei a lançar como single. Eu esperava a música ficar pronta e aí eu lançava. E aí cada música tinha uma cor. Porque para mim era divertido, cada música tem uma cor. E aí eu gostava de colocar cada música tem uma frase, só que de repente, quando as pessoas entenderam que isso tinha um padrão, elas começaram a esperar. Então elas falavam qual que vai ser a cor da próxima música, qual que vai ser o que eu manifesto com a próxima música que eu vou ouvir. E aí as pessoas sempre falam, nossa, grande jogada de marketing, qual vai ser o próximo pecado capital que você vai cantar? Você vai cantar sobre a preguiça, você vai cantar. Então tinha essa expectativa, mas eu fiquei, eu não pensei muito nisso, sabe? As músicas só ficavam prontas e eu esperava uma forma divertida que eu pudesse lançar. Eu não estava criando padrões de uma forma tão clara na minha cabeça. E
Até hoje em dia, assim, eu não tenho tanta estratégia além de ser sincera com o público, sabe? Tipo, gente, eu estou fazendo isso, eu ainda não sei. Sabe, Ah, eu mas estou lançando, mas eu a acho que é uma partir grande estratégia, né? Ser sincera consigo mesma, né? Com o seu trabalho. Isso aí já é. Eu queria tocar no assunto do seguinte: dá para dialogar. Eu pergunto isso assim, porque tem duas maneiras que eu vejo que artistas lidam com a sua obra. Uma é aquele artista que está preocupado mesmo com a sua verdade, sabe? Independente do que o público vai receber dele. Né? Posso até citar alguns, se você quiser. E tem outros artistas que, e não estou falando que um está certo e um está errado, são maneiras, são visões diferentes. E tem artistas que se preocupam de entregar o que o seu público quer, o que o público espera dele. Me fiz entender? Qual é o equilíbrio possível entre comunicar o seu trabalho e não se trair artisticamente? eu acho que neste exato momento esse é o meu maior desafio, porque eu entreguei esses últimos projetos numa atmosfera mais baixa e mais triste. Meu último projeto, que se chama Se Eu Falar Eu Choro, eu estava triste durante todo o processo do projeto. E, e aí eu decidi melhorar também minha saúde mental, cuidar de mim, ter um momento de ficar não fora das redes totalmente, mas assim, não escrever música por um certo período para entender sobre o que eu realmente queria falar. E no primeiro momento meu público não gostou assim da primeira música. Eles normalmente nunca gostam muito da primeira música que eu lanço do projeto. Acho que as pessoas sempre ficam tipo, não tô entendendo. Aí depois, quando vai acontecendo, elas conseguem entender. E aí hoje em dia eu tenho muito esse desafio de manter a minha identidade Lourandes, mas também querer alcançar um público novo, porque eu quero crescer, então eu quero alcançar novas pessoas, mas também ser fiel ao público que estava comigo desde o início, sabe? Mas aí tem várias pessoas que falam, eu sinto falta da Lourandes do Antigo Testamento, sei lá o que. Eu fico tipo, nem passou tanto tempo, eu não tenho 10 anos de carreira, eu não mudei tanto assim em 3 anos. Me surpreende, assim, como você falou, né? A sua carreira não é tão longa e as pessoas eu prefiro aquilo. As pessoas às vezes ficam nesse lugar de conforto, né? E não querem ousar ou se conectar com o que o artista que ela admira, que ela estava acompanhando, está entregando, né? Espera chegar, né? Tenta fazer a conexão primeiro, depois de julgar, né? Enfim. Lorandes, hoje muitos artistas nascem praticamente dentro da internet, né? Mas ao mesmo tempo existe essa cobrança constante por presença. Como é construir carreira com as redes sociais funcionando quase como um palco permanente? Sim. Eu não sofro tanto, igual eu falei. Eu acho que tem artistas que eles falam, eu odeio criar conteúdo. Se eu pudesse, eu não criava conteúdo. Você E já aí eu lida bem com isso. eu fico tipo, não, eu gosto do universo online, eu gosto de saber sobre o que as pessoas estão falando. Eu nasci muito dentro das redes sociais. E eu sempre tento falar com esses artistas, existem diversas formas de crescer, sabe? Como todas as profissões, não é só um caminho que existe. Então, às vezes, você começar com essa presença física, ela também é válida, né? Você procurar show e você aparecer nos lugares. Eu também estou nesse desafio atualmente, por isso que eu também me mudei para São Paulo, para ficar mais perto fisicamente do público, porque as casas de show questionam se eu consigo transformar o meu público em venda para show, né? Tipo, porque é uma questão assim, esse streaming seu, ele enche uma casa de show, e a questão é que eu não tinha muito estrutura para fazer show, hoje em dia eu tenho mais. E aí eu me vejo também nesse desafio. Eu gosto muito de estar online, mas eu vejo também que em uma questão dos meus lançamentos, as pessoas são muito rápidas para consumir as músicas. Uhum. Então, às vezes eu lanço uma música e na mesma semana as pessoas me pedem música nova e eu fico tipo, mas sabe, então às vezes tem um consumo online, por tudo online, quase como fast food. E então existe esse desafio também.
E também de, tipo, as pessoas não te verem só através de uma tela, sabe? Então você tá na rua e as pessoas te veem, você tá num evento, numa festa, e as pessoas ficam, não, ela realmente existe, ela não vive só dentro do quarto. Então eu com certeza estou também nesse período de adaptação do quanto que eu consigo trazer meu universo online para uma vida presencial, principalmente que eu comecei na pandemia. Mas isso que você falou do fast food é muito interessante, né? E é bom que o seu público, de repente, passe a ver o seu trabalho como alta gastronomia, né? Consuma devagar, com prazer. Eu não faço fast food, não é aquela coisa rápida. Consome com carinho, com tempo, né? Presta atenção. É impossível falar de redes sociais e os tempos atuais, plataformas de streaming e tal, sem falar do famigerado algoritmo. O algoritmo, né? O algoritmo ele amplifica ou mais te aprisiona? Então eu acho que o algoritmo é uma relação muito tóxica, porque às vezes eu posto um vídeo e aí ele entrega, e aí eu penso, claro que esse vídeo entregou, ele é muito bom. Só que a única mudança que eu estou tendo é porque ele entregou, sabe? Se ele não tivesse entregado, eu teria visto ele de outra forma. Então, assim, eu me vejo um pouco abaixando a cabeça pro algoritmo, sabe? Tipo, eu tenho que entender o que tá acontecendo, eu vejo alguns vídeos, eu percebo quando o algoritmo do TikTok muda, por exemplo, quando ele faz uma mudança muito drástica, eu percebo, assim, mas eu não sei, eu sinto que ele aprisiona, mas eu sinto que existe uma jornada de você também falar que esse algoritmo serve para você trabalhar para eles e você não precisa ver dessa forma, sabe? Que você está mantendo as pessoas mais tempo nas redes sociais e a notificação acaba sendo um treat, sabe? Acaba sendo uma coisa para te manter ali. Você fica eu me sinto meio viciada em notificação e olha que eu tenho todas desligadas, mas eu sempre vejo tipo a aba de notificação das minhas redes sociais só para ver o que está acontecendo. Então eu acho que aprisiona um pouco. Eu acho que essa oportunidade que trouxe, principalmente o TikTok e agora o Reels, de entregar para mais pessoas possíveis, eu acho que todo mundo consegue ter seus 5 minutos de fama, mas em geral eu sinto que ele aprisiona um pouco. Entendi. Nossa, a própria ação depende, isso atrapalha, você vai entregar o vídeo, sabe? Então... Eu percebo assim também, um pouco que aprisiona. Todo artista carrega uma espécie de árvore genealógica invisível, que são as suas referências, né? Você comentou da Lady Gaga, da Billie Eilish. O que te atrai em artista como elas, que você pega como referência para sua obra? Eu acho que principalmente essa junção, às vezes as pessoas trazem essa questão de uma música que é dançante, mas a letra é muito reflexiva, muito introspectiva ou muito confessional, e como se fosse essa contradição no trabalho, né, de que ele existe, que ele é pop, mas ele tá falando uma mensagem que te faz questionar às vezes. Eu acho que com certeza trazer esse pop com uma letra que em algum momento a composição virou a grande questão para mim, sabe? Eu pensei, não, eu quero ser uma boa, ótima compositora. Então, com certeza, e também são artistas que têm essa coerência muito forte, né? Visual, com a forma que canta, com o que ela tá falando. Existe essa construção, assim, eu acho que a Lana Del Rey também foi perfeita nisso, na construção de uma estética que cria um universo. E aí eu me vejo meio apadrinhada por mulheres, assim, do indie pop, do dark pop. Do rock eu era mais emo, sabe? Eu tava mais ali no My Chemical Romance. Mas nessa parte, mas assim, no pop eu sou muito feminina, eu escuto muito mulheres. E aí eu tenho uma dificuldade também pessoal, assim, que é sentir apadrinhada por pessoas que fazem dark pop no Brasil, que eu não me sinto tanto, sabe? Tipo, é um pouco mais fácil quando alguém já abriu aquele mato, assim, pra você entrar, né? Eu sinto que eu tô fazendo isso agora. Entendi. Sempre é mais difícil e mais cansativo também, né? Mais desgastante, né? Exatamente. Mas porque a Anitta já fez muita coisa por nota pop, né? Sim, eu acho que ela é
portas, mas eu não vejo tanto essa ideia do pop confessional, assim, para tentar trazer para o mainstream. Te entendo. E teve algum show que mudou a sua percepção do que é ser artista, que você assistiu? Sim, o show da Lady Gaga em Copacabana. Nossa, aquilo foi muito... Você foi em Copacabana ou viu pela TV? Eu fui em Copacabana. Pô, que demais, já tá uma energia só, né? Eu vi pela TV. Nossa, a energia de cantar com as pessoas, assim, eu acho que ver pela TV ainda me emociona, ainda é um grande evento nacional, mas estar lá e lembrar do tom das pessoas cantando juntas, 2 milhões de pessoas, e aquela artista que eu pensei, tô vendo de graça, sabe? Just na praia. Eu lembro que foi o meu primeiro show pop que eu fui. Eu já tinha ido em shows, tipo, de rock, de bandas que quase não queriam vir pro Brasil, sabe? Tanto que eu fui no do System of a Down logo depois. Mas o show da Lady Gaga, eu não sei, alguma coisa mudou em mim, sabe? Eu acho que até fiquei um momento sem produzir nada. E eu pensava, esse show mudou minha vida sobre o pop. E a Lady Gaga, ela tem essa questão de falar que o pop nunca vai ser não intelectual, né? O pop nunca vai ser superficial. Desde sempre, a luta LGBT também que ela trouxe, a Madonna também, né? Não podemos tirar, obviamente, mas assim, sim, a Lady Gaga conversa muito comigo, e aí quando eu vi o show e a performance e a voz, e como ela trouxe o público para cantar, aí eu fiquei muito emocionada, e eu pensei, eu quero ir além, sabe? Eu não quero ser uma artista tão nichada, eu quero ir além, assim, alcançar mais pessoas também. Ótimo. Quando a gente estava falando, antes de começar a gravação, falando em off, né, eu falei que eu sinto muito prazer quando eu descubro novos artistas, assim, que não fazem parte ali, que não estavam muito no meu radar, e eu consigo me conectar, e é justamente por isso que você falou, com a estética e com a mensagem. Para mim, a mensagem é tudo. E eu sinto muita falta nisso em muitos trabalhos hoje mais conhecidos, que estão se conectando com mais pessoas. Não que toda música precisa ser assim, não. Mas eu sinto falta que poucas estão dizendo algo, dizendo alguma coisa. Aí quando eu escutei o seu trabalho, eu falei, pô, tá aí. Merece muito, sabe, ampliar essa mensagem, esse discurso, para que mais pessoas ouçam e participem disso, sabe? Por isso que eu te falei aquilo antes. Não que a música necessariamente precisa ser assim, mas quando eu acho que faz toda a diferença, né? Sim. Eu me vejo um pouco, eu já tive muito essa discussão com as pessoas, de falar, mas você não entra no mainstream, e eu consigo ver isso no meu trabalho, sabe? Eu acho ele possível de entrar no mainstream, eu não acho que essas portas estão... Continua sendo pop, de certa forma, sabe? Uhum. Então, tem um pouco dessas pessoas que ficam, mas será que vira ou não, sabe? Tipo assim, eu acho que tem até essa questão um pouco em relação à indústria, assim, de ver meu trabalho e ficar... Eu vou ver mais um pouco para onde vai, sabe? Eu vou acompanhar de longe o que ela vai fazer, qual que vai ser a estratégia. Tipo, porque eu acho que existe essa possibilidade de ser mainstream, e eu acho que depende muito de mim, assim, de continuar fazendo o que eu faço, mas de abrir portas, sabe? Por exemplo, eu não me importaria de fazer um funk, mas tem que ser um funk que eu escreveria da minha forma. Pode ser a batida que pode ser, mas eu vou escrever do meu jeito. Então, e tem coisas que eu realmente eu não faria, assim, coisas que eu penso que não são... Eu sou muito chata. Quando eu penso não tem arte nisso, eu não quero. Ou você me entrega uma coisa que vai ser entretenimento mesmo, e é pra dançar, e é pra curtir, a gente vai escutar em festa, na balada, ok. Ou eu preciso de um pouco mais de artistry, sabe? Pra me manter presa e cativada na música em si. Então, eu acho que existem esses dois lugares, mas eu me vejo tanto nesse lugar underground, né, e uma artista nichada, mas eu me vejo com esse potencial de chegar em mais lugares. Muito, muito, muito. Vou ver ainda você tocando na edição 2027 do BBB, para todo o Brasil todo te ver, assim. A Lorandes de hoje conversa com a adolescente que você já foi?
Nossa, muito, é A chocante, porque, Lorandes ia gostar de te ouvir, adolescente. com certeza. E é engraçado porque eu tenho um público adolescente muito forte. É, eu consigo comunicar também com uma geração mais nova do que eu. E eu sempre. Isso também é por isso que eu falo que eu não tenho tanta estratégia, porque eu não tenho contato na minha família com pessoas que eu converso, que são mais novas, assim. Eu não converso com primas mais novas, sabe? Eu não tenho esse contato. Mas quando eu conseguia encontrar esse público, no primeiro momento eu fiquei tipo, por quê, sabe? Por que as pessoas estão ouvindo minhas músicas? Elas são tão mais novas. E Uhum. aí, quando eu encontrei eles presencialmente, quando eu fiz meu primeiro show em São Paulo, eu fiquei, meu Deus, eles são exatamente o que eu era na adolescência, sabe? Tipo, eu era Demais, assim, que demais. sim, é E muito isso é muito especial. louco. Desculpa te interromper, mas eu quero falar isso. Isso é muito louco, que quando você joga o teu trabalho para o mundo, você não tem noção de quem ele vai atingir, aonde ele vai chegar, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas, os pais, às vezes, não gostam tanto de mim. E aí as Isso é um pessoas. bom sinal, você sabe. É um bom sinal. Mas é engraçado, porque eu fico, tipo, eu nem coloquei tráfego pago nas minhas músicas, sabe? Então, assim, eu não tive um marketing, eu não me posicionei de uma forma. Eu falo dessa forma que eu falo, que eu considero que é uma mulher adulta, uma mulher, sabe? Então eu fiquei, nossa, que loucura que eu consegui alcançar essas pessoas. E aí, obviamente, eu só lancei minha música, sabe? Não foi uma estratégia de marketing que eu pensei, eu vou conversar com a nova geração. Mas aí foi muito especial pra mim. Eu pensei, eu me sinto até mais nova, sabe? Eu penso, tipo assim, É uma bom. forma de manter na juventude também, é você conseguir conversar com essas pessoas e entender que esses temas que também ficaram guardados em mim, que não foram discutidos, ainda não são discutidos, e aí os adolescentes falam o quanto que isso reverbera, sabe? Eles levam as músicas um pouco mais pro extremo, mas eles entendem muito bem. Perfeito, perfeito. O título do seu mais recente trabalho, para não dizer que não falei de amor, Uhum. tem uma ironia ali, né? Eu percebo assim, né? Depois você me corrige se eu estiver equivocado. Que história que você está contando nesse trabalho? É engraçado, porque assim, quando surgiu esse título, eu sempre fico presa no título dos projetos. E tem Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que é uma música da ditadura e etc. E eu pensei, tipo, Geraldo Vandré. eu não quero trazer essa necessariamente essa conexão, mas é porque eu fiz muitos vídeos por anos falando que eu nunca ia falar sobre amor. Vídeos assim, que eu falava, se eu escrever sobre amor, pode me internar porque eu tô maluca. E aí eu fiz esse projeto para não dizer que eu não falei de amor, está aqui essas músicas, é como se fosse isso, essa proposta. E eu tenho pensado muito, esse projeto ele não está finalizado ainda, as músicas que vão finalizar a história ele ainda não estão prontas, não estão compostas, mas é muito sobre, talvez eu pense um pouco papéis de gênero. Assim, eu acho que isso não vai ser tão explícito, tem coisas que eu penso que elas ficam muito mais no background da minha inspiração, mas assim, eu penso muito nessa história da mulher que trai, sabe? E a história dela tomando a decisão que vai trair, que vai entrar no relacionamento como amante e a forma que ela se vê durante esse relacionamento, sabe? Então essas primeiras músicas que eu lancei tem um pouco aquele óculos cor-de-rosa, que tudo é incrível e tudo é dançante, e eu até falava que as músicas não eram letras necessariamente tão profundas, sabe? Porque era muito mais pop e eletrônica. Mas hoje em dia eu vejo as letras de uma forma bem legal, mas antes eu ficava tipo, ai meu Deus, tá muito básico a letra, as pessoas vão criticar. Mas hoje em dia eu entendo por que elas servem como um todo no projeto. E eu penso muito nessa mulher que. É um pouco. Sabe, a Luísa Sonza sofreu um hate pela traição que ela nem fez. Que eu pensei, o que é, sabe? Como a sociedade lida com a mulher que trai? Sempre aparecem notícias, né? Até de feminicídio, de coisas que acontecem por uma suposta traição. Então eu penso muito em trazer essa faces do diamante, assim, tipo, o que existe na traição, o contexto que existe e como ela lida, sabe? Então as músicas começam a trazer depois um ponto de consciência, de consequência. Não é tão divertido assim, tipo, eu estou sofrendo a consequência, tem rivalidade feminina,
mas eu sou uma vítima, eu não tenho culpa, a culpa é dele, sabe? Existe um pouco esse conflito de lidar com as próprias ações. Eu acho que o projeto é muito sobre isso, assim. Eu acho que tem um pouco até do sonho. Isso é uma parte que eu quero reformular melhor para conseguir explicar para as pessoas, porque eu estou lendo muito livros americanos clássicos. Então, The Great Gatsby, e eu li também The Catcher in the Rye, que são, enfim, literatura americana. E com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos também, eu paro para pensar muito no que é o sonho americano, no que chega para a gente e é destruído na nossa frente, e como a gente lida com isso, porque eu não tenho um sentimento de perda, mas o que é o sonho americano em queda, na minha visão como mulher latino-americana e tal, mas isso não é um ponto principal. Eu não me sinto uma artista militante, sabe? Que vai trazer a militância, principalmente como projeto. Eu falo muito sobre os meus sentimentos, e sentimentos em geral. Então eu tenho tentado trazer um pouco mais, eu quero trazer um pouco mais desse discurso, como os livros que eu tô lendo, que trazem uma questão da superficialidade, do luxo, da queda do luxo, da queda do glamour, que tem muito disso em alguns movimentos literários americanos. E aí eu me sinto inspirada também. Eu vejo um pouco, quase como se fosse um projeto inteiro sobre a luxúria, talvez, sabe? Um projeto inteiro sobre essa queda do sonho, a queda do glamour, cair em si na realidade, o superficial batendo na porta, sabe? Mas dentro de um universo amoroso, dentro de uma relação amorosa. Aí eu tô construindo isso ainda com as músicas. Perfeito, perfeito. Esse projeto que você falou que ainda está sendo construído, você vê ele mais como um retrato ou como uma catarse? Nossa, grande desafio também. Eu acho que eu estou num momento muito de mudança da forma que eu me vejo como artista desde que eu me mudei para São Paulo, que tem pouco tempo, tem 4 meses, 5 meses. Eu vejo um pouco como os dois, talvez com uma coisa dentro de mim que me faz mal e aí eu vomito, sabe? Continua sendo um autorretrato, mas é sempre uma versão amplificada, sabe? É sempre uma... Tipo, aconteceram coisas em relações que eu tive, mas as músicas com certeza são uma versão muito mais intensas, assim, é tipo como se você tirasse o que aconteceu e deixasse só o sentimento, e aí o sentimento sempre vai ser muito forte, ele sempre vai se destacar. Então eu acho que entra nesses dois lugares. Sensacional. Construir uma carreira independente, né, no caso, ela exige uma dose enorme de coragem. O que ninguém conta sobre ser artista independente? Quais são os seus corres? Nossa, acho que tem muitas coisas. Uma das coisas que eu tenho que falar com as pessoas que me acompanham, os lacrimores, é que, tipo, fazer uma música demora tempo. Como artista independente, você criar, compor, arrumar o produtor, fazer mix e master, colocar para distribuir, fazer o clipe, tipo, isso demora muito tempo. Tipo, às vezes eu escrevi a música há 6 meses atrás e ela tá sendo lançada agora, sabe? Então, acho que é por isso que eu também deixo para fazer uma análise sobre o meu trabalho depois que eu me sinto que ele tá pronto. Mas tem muitas coisas, assim, como artista independente. Eu acho que exatamente por ter tanta referência de fora também, às vezes as pessoas comparam, igual eu falei, e eu fico tipo, eu não tenho essa estrutura, sabe? Eu gravo meus clipes no quarto, no meu bairro, assim, não existe essa estrutura que você tá esperando. Eu consigo melhorar aos poucos, melhorei o áudio, melhorei a câmera para gravar, melhorei várias coisas, mas é um processo também. Eu acho que é isso. O tempo que é exigido para um artista independente vai ser muito mais exigente do que uma pessoa que tem um suporte, uma equipe maior que ajuda ela, sabe? Tem até artistas independentes que ficam independentes na indústria mesmo, mas que tem essa equipe que eles conseguem até movimentar financeiramente, mas de pessoas que querem estar ali no projeto também. Eu sou mais reduzida, as pessoas que trabalham comigo são poucas pessoas, e eu acho que é isso, assim, as coisas demoram para
Eu lembro que eu falava com as pessoas. Aí eu escrevi uma música que tinha uma frase: eu não sou a melhor, mas eu sei que melhoro, sabe? Tipo assim, respeitar talvez esse tempo também de descoberta, sabe? Eu sempre tento lembrar, tipo, eu não tenho 10 anos de carreira. Eu não tenho 10 anos de carreira. Isso para qualquer profissão, sabe? Eu não... É muito recente, é muito jovem, é muito sem experiência também. Então é uma descoberta que você está sempre confrontada por ela e exposta, assim. Eu pelo menos deixo tudo exposto nas redes sociais. Eu falo, a distribuidora falou que era melhor lançar nessa data. Aí as pessoas ficam, eu não entendo sobre isso. Eu fico, mas você vai ter que entender. Você vai ter que entender, porque você tem que ver que não parte só de mim, que existem outras partes também. Sim. Que são terceirizadas, né? Tipo, não sou eu que chego pro Spotify e falo, Spotify, coloca minha música. Por favor, Spotify, coloca minha música no ar. Sim, E sim. eu acho que é Tem isso, um as pessoas procedimento. entenderem processos, assim, Entendi, entendi. E quando você olha para frente, qual artista você ainda quer se tornar? Eu me inspiro muito na Anitta, eu acho. Eu acho que a Anitta fez um trabalho genial, assim. Eu acho que as pessoas não entendem, às vezes. Não que eu entenda porque eu não tava lá, mas, tipo assim, ver a Anitta viralizando e onde ela tá hoje em dia, e o fato que ela decide também dar um passo atrás, tipo, as próprias pessoas, tipo, pressionam o artista para chegarem no lugar, sabe? Então as pessoas ficam tipo, nossa, se a Anitta quisesse, ela tava em Hollywood. Exatamente. Exatamente. Se ela quisesse, ela estaria, sabe? Tipo assim, Exato. ela já participou de algumas coisas. Ela claramente está filtrando onde ela quer estar e onde ela quer aparecer, sobre o que ela quer falar. E aí eu acho muito interessante, assim, ter essa possibilidade também de você crescer, ver mais e também se retirar do que não cabe, sabe? E o trabalho que ela fez como mulher, como do funk também, sabe? Que é uma sonoridade muito regional e trazer isso mais forte e também levar para fora, eu acho que a Anitta é uma grande inspiração, assim. Não numa questão, tipo, eu escuto a Anitta e vou escrever uma música, sabe? Tipo, Não te não entendi. dessa forma. Como ela leva o trabalho dela, né? E aquilo, ela pode estar cercada de pessoas, das pessoas certas e tudo, mas ela é o cerne da carreira dela, ela que decide tudo, ela que apita tudo e ela que conduz com muita maestria, né? É mérito dela o lugar que ela chegou, até mesmo naquilo que eu falei, na escolha do seu staff, né? Isso é muito da artista que ela é, né? Eu entendi totalmente sua visão. Muito, muito bom. Lorandes, o que você ainda quer provocar nas pessoas? Eu acho que quero provocar muitas coisas. Eu gosto eu gosto muito do controverso, assim. O controverso sempre me chamou muita atenção. Eu acho que o pop, na história do pop, da cultura pop, existe o controverso também, sabe? Em várias partes, Britney Spears, Madonna, sabe? A imprensa, como a imprensa lida com os artistas pop. Então eu me vejo falando sobre muitas coisas parecidas por muito tempo também, até as pessoas entenderem, tem que ter uma repetição grande. Mas eu acho muito importante trazer duas coisas, os dois lados do sentimento, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu posso ser muito madura emocionalmente e falar muito bem sobre esse sentimento, eu posso ser adolescente e não saber lidar com o que tá acontecendo, então trazer essa dualidade, sabe? Então tem várias letras que eu falo, tipo, eu quero isso e depois eu não quero mais, sabe? Eu acho que fazer as pessoas entenderem que as coisas são mais, os sentimentos são complexos e contraditórios, você pode sentir duas coisas ao mesmo tempo. E eu quero muito trazer também uma discussão sobre as drogas, que eu ainda planejo muito assim na minha estratégia de como eu vou levar isso mais para frente, sabe? Que é conseguir defender também meu trabalho quando eu falo explicitamente e defender sobre o que eu tô cantando e defender essa luta e tentar ajudar as pessoas também. Então, com certeza as pessoas vão se sentir
ofendidas durante esse processo. Entendi. Lorante, foi um prazer enorme te ouvir. Eu acredito muito que descobrir artistas antes do consenso coletivo é uma das experiências mais bonitas que a música pode nos oferecer, né? Então fica aqui o convite para a galera que assistiu esse papo, vá aos serviços de streaming da sua preferência, ouça com calma, permita-se essa descoberta e aproveite também para ler o texto que eu publiquei no blog pitadosdossal.com.br na última segunda-feira, onde eu apresento outros 9 nomes da cena independente brasileira que merecem atenção. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, aonde as pessoas podem ouvir teu trabalho, te achar nas redes sociais, e fica meu agradecimento por sua gentileza em participar aqui do Pitado do Sal. Muito obrigada, gente, por ter a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade da plataforma. Muito obrigada por me ouvirem e darem esse espaço. Preciso ter, né, paciência para conhecer artistas novos também, para a gente não sair também dessa bolha do que a gente sempre escuta. Eu entendo, é difícil. Mas muito obrigada por tudo. Nas redes sociais, procurando por Lourandes, eu apareço, mas no TikTok é Lourandes and the Drama e no Instagram é I Am Lourandes. E aí no Spotify é só Lourandes. Muito obrigada por tudo e até a próxima. Tamo junto. É isso, pessoal. Não se esqueçam, se você não for inscrito no canal, de se inscrever, né? Se você gostou desse papo, dessa conversa, ative as notificações, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que adora dizer, eu ouvi antes de todo mundo. A Lourandes vai brilhar muito, assim, porque o trabalho dela é muito bom. Como eu gosto de usar algumas gírias antigas, Lourandes, seu trabalho é supimpa, do balacobaco. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua presença e pela coragem de construir um caminho tão autoral, sabe? Eu acho que esse é o caminho para a arte que fica, sabe? Pode não ser aquela arte que vai chegar a milhões de visualizações, mas é a arte que fica. E as portas do Pitadas do Sal estarão sempre abertas para você. Obrigado. Muito obrigada. Qualquer coisa que precisar também é só me chamar. É isso, galera. Estou encerrando aqui a gravação. A gente se vê na próxima. Beijo. Eu me despeço de você offline. Valeu!